E aí pessoal, aqui é a Gagaia. E hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu fiquei bastante surpreso quando eu vi o pessoal reclamando, que é censura em Street Fighter V. Ah, bem, pra quem não sabe, Street Fighter V saiu há pouco tempo, tem alguns meses eu acredito, e eu digo muitos homens reclamaram porque na versão beta, na versão testada, existia uma maneira diferente de ver várias personagens femininas, e aí essa maneira, em outras palavras, com câmeras baixas, mostrando a bunda delas, mostrando as pernas delas, mostrando as virilhas delas. E aí, na versão oficial que foi lançada, mudaram várias dessas câmeras. Uma das personagens, que é a Mika, que é um personagem que tem uma fantasia extremamente reveladora, desnecessariamente reveladora e desconfortável de se usar. Ela tinha um especial que ela batia na própria bunda e várias coisas assim. E houve uma reestruturação do jogo de câmera dentro do jogo que cortou várias dessas objetificações extremamente exageradas que haviam no jogo. E o que aconteceu foi um uproar, um monte de gente dando flame na internet, xingando muito no Twitter, falando que vocês estão censurando o meu Street Fighter. Um monte de homem falando, você está censurando porque isso é um absurdo, blá 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 blá. A coisa foi tão curiosa que youtubers famosos da parte inglesa do YouTube, da parte que fala inglês, da parte que fala que mora nos Estados Unidos, que mora na Inglaterra, começou a criticar e dar seu parecer. E eu fui ver os argumentos, quais são os argumentos que o pessoal estava usando para dizer que estava havendo censura em Street Fighter. E aí, um dos argumentos ditos foi que, ou melhor, o principal ponto-chave que esse youtuber em especial estava falando era: não precisa haver um corte do jogo de câmeras, porque a melhor maneira de você fazer isso não é censurando o jogo de câmeras, mas sim você colocando também personagens masculinos objetificados, como por exemplo o Sexy Ryu. Eu tenho uma coletânea de imagens aqui que eu vou mostrar para vocês depois do que ele chamou de Sexy Ryu. Mas ele basicamente falou, não, tem que objetificar todo mundo e aí vai ficar equilátero, vai ter igualdade, blá 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 blá. E aí ele também falou, existem personagens femininos no jogo que não são objetificados, que não estão super sexualizados. Ok. Então basicamente o argumento dele é, já que tem uma personagem feminina que não é sexualizada, talvez duas, todas as outras podem ser. Pelo mesmo passo, já que tem um personagem masculino que é sexualizado, então isso justifica que as mulheres possam ser sexualizadas. Isso já, por si só, já é um argumento muito fraco. Mas vamos um pouco mais a fundo, que é o fato de que não existe sistemicamente objetificação masculina. Não existe, quando eu falo sistemicamente, não existe um sistema de opressão e de espera de que o homem seja um objeto sexual, no sentido de que um objeto que deve ser desfrutado sexualmente. Isso é culturalmente, na cultura ocidental em especial, na nossa cultura, o caso de que mulheres são colocadas numa situação em que elas são objetos sexuais. Antes de, você pode ser juíza, você pode ser presidente, você pode ser qualquer coisa, você pode ser uma lutadora, você pode ser uma atleta, mas sempre vão procurar você antes de mais nada e sempre vão te procurar sendo um objeto sexual, e porque a cultura te coloca sexualizada. Tanto que você vê, quando tem o Pan-Americano, os Jogos Olímpicos, você tem as musas dos Jogos Olímpicos, e botam um desfile de fotos de mulheres que são consideradas atraentes. Porque antes de serem atletas, elas são mulheres, e por serem mulheres, os homens querem objetificá-la. Ou melhor, o sistema no qual estamos, um sistema de cunho principalmente machista, quer objetificar essas mulheres. Então, isso é particularmente curioso quando nós vemos, por exemplo, alguns posts de alguns trabalhos, como por exemplo, foi escolhido como para a juíza a fulana. E você vê dentro dos comentários sobre essa juíza, fala, nossa, como ela é feia, nossa, como ela é horrível, como é que ela pode ser juíza? Como assim? Não interessa a aparência dela. Da mesma forma, teve um caso de uma tenista que ganhou um campeonato e falou, como essa porca ganhou esse campeonato, ela é horrível e não sei o que. Não dissocia
a objetificação é sistêmica e recai principalmente. Não vou aqui dizer só pra não cair de alguém falar não existe objetificação masculina. Ok, eu não irei falar que talvez exista, mas sistemicamente o sistema aplica a objetificação sobre as mulheres. Assim como não existe racismo reverso. Racismo é uma institucionalização ao longo dos séculos de uma sociedade que preza a figura do europeu, a figura do branco. E se você não cai nessa figura, você sofre preconceito. E tudo que foge dessa figura do europeu branco, que aí entra mais fortemente em outros países como os latinos, como os árabes, os africanos, os asiáticos, qualquer coisa que fuja dessa lógica, recebe mais preconceito, é visto de maneira demeritória. Então não existe racismo reverso e não existe realmente sistemicamente uma objetificação do homem do ponto de vista sexualizado. Então, quando você argumenta que não, mas personagens masculinos também estão sendo objetificados e blá blá blá, isso é uma falácia. É a falácia da falha equiparidade. É você dizer que é a mesma coisa, dois objetos completamente diferentes, culturalmente diferentes. Homens, a construção cultural do que é ser homem, a construção cultural do que é ser mulher, tem valores diferentes. E você, por exemplo, dizer que não, mas se você tem vários personagens homens sem camisa, Dalsinha sem camisa, Zangief sem camisa no jogo Street Fighter, mas um homem sem camisa não é um objeto sexual. Pelo menos não como uma mulher sem camisa. É isso que eu quero dizer. Pode ser sexualizado? Pode, mas não é o mesmo que uma mulher sem um top, sem um sutiã, sem etc. Tanto que Zangief no jogo sempre usou uma sunguinha. E não tem problema, porque não é sexualizado. Até porque você sendo uma pessoa que luta ou um atleta, é muito desconfortável usar muita roupa. O problema é que para um mundo de objetificação, antes de mais nada, antes dela ser uma personagem legal, uma personagem interessante, uma personagem boa de se jogar, uma personagem forte, ela é uma mulher e por isso ela deve ser sexualizada. E ser sexualizada implica colocá-la numa posição que vai atrair e fazer bem aos olhos do público masculino. E não importa necessariamente se ela estiver pelada ou não, ou se ela estiver com fantasias reveladoras ou não. O que importa é que a maneira como ela se porte seja algo que seja considerado sexual e atraente para o público masculino, que é a maioria, normalmente, do público dessas coisas. Não vou entrar muito na discussão aqui nesse vídeo de mercado, de que, mas se eles não fizerem personagens sexualizados, não vão vender. Isso eu vou deixar para outro vídeo. Porque estamos num momento atual de desconstrução generalizada de forma política, de gênero, de identidade de gênero, de corporalidades, que, na verdade, é importante que comecem a existir jogos e meios que quebrem esses clichês. Então, mas não vou entrar nesse mérito agora. O que eu gostaria é simplesmente mostrar para vocês algumas das imagens e continuar argumentando dessa questão de que você argumentar que existe objetificação masculina, primeiro que não é sistêmica, não existe uma objetificação masculina sistêmica assim como existe feminina. Então já não é equiparada da mesma forma. E segundo, vamos ver o que o pessoal está chamando de objetificação masculina e o que acontece com as personagens femininas. Vou agora passar para as imagens. Não tá indo? Foi. Vocês podem ver, essa é Kami, uma das personagens de Street Fighter V. E, como podem ver, ela está numa pose extremamente sexualizada. A grande questão aqui é... nós podemos ver que tem a bunda dela e também tem a bunda de outro personagem, que é o Birdie. Mas a grande questão é que a câmera foca 100% na bunda dela. Isso é em todas as personagens femininas. Existem muitos tiros, muitas cenas em que focam na virilha delas, nas pernas, na bunda, nos peitos. Isso é completamente desnecessário. Isso só acontece porque elas são mulheres. E antes de serem lutadoras, etc., elas têm que ser objetificadas. Isso aqui é para mostrar, isso é Dalsin, é outro personagem de Street Fighter V. E outra coisa que também é importante nós percebemos é a questão da idade. Se você for ver a biografia dos personagens de Street Fighter, a maioria deles já chega aos 30, 40 anos. A Chun-Li é nascida em 68, Kami em 68 também, Ryu em 64. São personagens que hoje em dia, no Street Fighter V, teriam 40, 50 anos.
mas eles continuam super jovens. Porque isso é outro paradigma que também não vou discutir nesse vídeo, que é a questão da idade. Ser velho é considerado feio e repulsivo. Mas é pelo menos bom agora que estamos vendo que pelo menos Dhalsim está parecendo ser velho, e ele sempre foi velhinho. Então é pelo menos importante que tenha um personagem que represente um pouco isso. Mas é apenas para mostrar que, e especialmente as mulheres, o Ryu e Ken, que são dois personagens masculinos importantes em Street Fighter, eles pelo menos aparentam ter o quê? 30 anos, pelo menos. Enquanto que as mulheres aparecem extremamente jovens. Olha, ela parece ter um rosto de 19 anos. Pelo menos aqui. Então bora a próxima imagem. Essa é Karen, que é outra personagem de Street Fighter, que é o que o pessoal tá falando aqui. Não, mas Karen não é objetificada. Então, nós estamos vendo que tem personagens femininas que não são objetificadas, então tá de boa de você objetificar algumas. Não! Gente, tipo... Não está de boa objetificar, porque... Isso não faz sentido. Você diz, não, mas tem uma corretinha, então vamos atrapalhar todo mundo. Isso não existe. Isso não é um argumento. Mas então, Karen, além do que ela tá usando esse salto que não é bom para a luta, então mesmo ela não sendo objetificada, ela não está com uma roupa de luta, o que é curioso. Tipo, todas as personagens femininas não estão necessariamente arrumadas para lutar, estão para serem coisas bonitas de se ver. Vamos agora para a próxima, Laura, uma das personagens novas. Duas fotos dela. Laura é uma lutadora brasileira. Nós podemos aqui ver que ela está no estágio do Brasil, que tem uma mulher aqui do carnaval, com penas, etc, porque é assim que os gringos veem brasileiros, com penas e sempre num carnaval. Mas enfim, nós podemos... tanta problematicidade aqui. Para além de apropriação cultural, para além de várias problemáticas, eu vou só falar na questão da hipersexualização, e em especial da desnecessária sexualização. A roupa dela é cortada para ressaltar a bunda. Nenhum personagem masculino tem a roupa dele feita para ressaltar a bunda ou os seios, em outras palavras, as áreas consideradas erógenas. Nenhum personagem masculino, nenhum. Só as mulheres. E todas as mulheres, tirando Karen e talvez Chun-Li, são super sexualizadas. O que é ridículo. E o cara falando que não, já tem a Karen, podemos sexualizar todo mundo sexualizado. E também, pra vocês terem uma noção, reparem o decote dela. Tipo, não tem a grande questão é... Eu, inclusive, vi alguns campeonatos de Street Fighter V, onde, basicamente, eles chamam Laura por peitos. Não, peitos agora vai ser usado. Não, oh meu Deus, ele deu um soco em peitos. Oh, peitos está vencendo a luta. Isso não acontece com homens, os caras não falam, oh meu Deus, pra Zangief, que é o cara grande, forte, musculoso e sem camisa. Oh, músculos está ganhando o jogo, oh, aqueles músculos sexys vão ganhar. Ninguém fala isso, porque homem não é objetificado. Zangief é praticamente pelado, ele tem muito menos roupa que Laura, mas ele não é um objeto sexualizado porque não existe essa sexualização sistêmica do homem. Isso é coisa que é feita sobre corporalidades femininas. Próximo passo, Mika, que é super sexualizada. Ela é a parceira ela é a companheira de batalha de Zangief. Zangief é o instrutor dela. E também super sexualizada é ela que batia na bunda pra usar o especial, e eles cortaram isso no jogo final. Aqui. Esse foi cortado no jogo final, ela batendo na própria bunda e pra dar o super ataque dela. Pessoas argumentaram que não, mas Mika ela é uma lutadora de... Eles falando que Mika é uma lutadora de luta livre no Japão, e eles são realmente super sexualizados, que é para vender a imagem, não sei o que. Ok, do ponto de vista da história, faz sentido. Mas vamos pensar que nós estamos criando aqui um jogo que vai ser jogado por milhares, talvez milhões de pessoas no mundo, que vão ver essas imagens. E que por que não criar uma personagem que quebre os clichês? Por que não fazer a Mika ser diferente? Porque ela é uma personagem de um jogo de luta que tem superpoderes. Pessoas que lançam bolas de fogo da boca e das mãos. Não precisa ser super, meu Deus, realista. Pode ser algo novo, pode ser algo diferente, pode ser algo que quebre exatamente essas barreiras preconceituosas, essas barreiras clichês. Você não precisa dizer, não, mas na vida real existe muita mulher que é objetificada em luta livre. Sim, mas isso não é a vida real, isso é um jogo. Você pode criar modelos para que as meninas não fiquem sempre achando que tem que ser objetos sexuais.
Você pode, através de um jogo, mudar o mundo. Você pode, através de um jogo, mudar a maneira como a cultura observa as coisas. Então, é um argumento muito fraco, a história dela, mas você pode mudar a história do mundo real, fazendo o mundo fictício impactar no mundo real. Pois bem, e só pra terminar, que eu acho que essa é a última imagem, esse é o tal Sexy Ryu. Meu Deus, como ele é sexy. Sim, ele é sexy, mas ele é só um cara sem camisa, com uma barba considerada na moda e sexualizada e tal, mas tipo, com certeza ele não tá com uma faixa na bunda, enterrada no cu dele, não tem uma faixa enterrada lá no fundo dele, e a grande coisa ainda é um homem sem camisa. Tipo, gente, um homem sem camisa é aceitável, uma mulher sem camisa não é. Essa é a grande questão. Mesmo quando se fala de objetificação, é apenas uma variante da roupa de Ryu em que ele tá sem camisa e com uma barbinha. Então, isso serve para mostrar que existe, sim, um sistema extremamente opressor que obriga as mulheres a estarem num papel sexualizado, um papel de serem sexualmente atraentes. Todas as mulheres têm rosto super jovem, mesmo tendo 30, 40 anos dentro de Street Fighter. Muito mais jovens em aparência do que os homens. Elas são todas um corpo perfeito e escultural. Enquanto que alguns homens não têm, nós temos o Edge, nós temos o Zangief, que apesar de ser super musculoso, ele não é aquele padrão de beleza. Enquanto que todas as mulheres são super padrão de beleza europeu, eurocentrista, enfim. Então, essa é a grande questão. Dizer que não, você pode objetificar Mika, você pode objetificar Kami, porque nós estamos também objetificando homens, não existe essa paridade. Porque homens não são vistos primariamente como objetos sexuais e mulheres são. Corporalidades femininas são. Então, era isso que eu queria falar. Não caia nessa armadilha de dizer, não, é censura, vocês não estão deixando que meu Street Fighter tenha mulheres seminuas. E se ela quiser ficar seminua e não sei o que. Perceba que há toda uma marketização, uma venda de um produto que coloca as mulheres nessa situação. Então você argumentar que não, existem homens assim e existem mulheres assado que não são objetificadas, não escapa do fato que a maioria é objetificada e que com o poder que a Capcom tem, a produtora do jogo tem, com o poder e a capacidade que tem, eles poderiam ter feito muito mais, criado um novo modelo, uma nova forma para vermos, de colocar as personagens, femininas, colocar novas formas para exatamente quebrar clichês. Então, era isso que eu queria dizer. Se eu acho que há censura no Street Fighter V? Não. Eu acho que há um pouco de consciência. Porque, pela primeira vez, agora que está finalmente havendo um combate ao machismo imenso que existe na internet, no meio dos jogos eletrônicos e no meio dos jogos em geral, finalmente as mulheres estão podendo ter força para bater nessas babaquices masculinas. Porque os movimentos sociais estão aí, dando força a elas. Porque antes não tinha, antes elas eram apagadas. Finalmente há força para poder lutar contra isso e poderem dizer que não, nós não vamos aceitar essa babaquice. Então, basicamente é isso. Eu acho que é muito menos censura e muito mais uma luta por direitos, finalmente, que está acontecendo. Porque muitas mulheres vão jogar Street Fighter V. E elas estão querendo e pedindo e também lutando para que não seja tão babaca. Tão centrado no masculino. Bom, esses foram os meus 20 minutos de falação sobre censura em Street Fighter V. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem share, deem like, comentem, espalhem, discutam. Eu gosto de ouvir o que todos vocês falem. E então é isso. Até a próxima. Valete!